Bem, uma saudação a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo por essa transmissão, por esse DVD, por esse CD, por essa rádio virtual. Somos o Ministério Reconciliados com Cristo e, uma vez mais, o Senhor tem uma palavra para a igreja hoje. E o título se chama O Anjo da Guarda. Diga para quem está do teu lado aí, você tem um anjo da guarda. Bem, nós ouvimos muitas pessoas falarem sobre esse assunto do anjo da guarda. Quantos já ouviram falar sobre esse assunto? Quantos já leram o livro do anjo da guarda? Eu já li. Quantos já viram na internet sobre anjos? Né? Alguns também. Quantos já viram filmes sobre anjos? Né? Tem uma porção de coisas. Se a gente procurar livro, a gente acha. Se a gente procurar na internet, a gente acha. Se a gente procurar nas religiões, em algumas, assim, a gente acha esse assunto de anjos, né? E hoje, nós veremos um pouco mais sobre esse assunto. Com o enfoque que o Senhor tem para os nossos dias. Eu tenho notado que, o pastor André estava falando aqui, se você pega os temas e você começa a ver, parece que é de propósito, mas não é de propósito. Mas parece. São temas práticos, para a tua vida prática, para hoje. É isso que eu quero dizer. Você precisa de um emprego hoje. Você precisa da tua empresa, né, Renato? Prosperando hoje. Você precisa que a tua família seja feliz hoje. Você precisa criar os teus filhos hoje. Você precisa respirar e encher o pulmão de ar hoje. Você precisa fazer uma boa digestão daqui a pouco hoje. Você precisa dormir bem hoje. Tudo é hoje. E a gente encontra no Evangelho essa prática. O Evangelho é para hoje. O Evangelho é o coração de Deus para os seus filhos serem felizes nos dias de... Por isso é que Romanos 5,17 diz que reinarão em vida. Agora, é hoje. Não é assim como o sistema religioso por aí diz, amanhã. Quando? Não sei. No futuro. Quando? Não sei. Você vai ter uma pedrinha na tua coroa. Quando? Um dia, não sei. Se você se portar bem. Se você fizer isso. Se você fizer aquilo. Então, a religião toda prega um futuro glorioso e um hoje escasso em informação, né, em saber, em tudo isso aí. E quando nós mergulhamos no Evangelho da Graça, é tudo diferente. Porque é para agora. Cristo na cruz fez a redenção a nosso favor. E nós hoje aqui em 2017, que estamos já nessa época, né, de depois da cruz, temos que estar debaixo dos efeitos dessa glória da morte e ressurreição. Pagou um preço, removeu a lei, instalou o pacto da graça, o reino de Deus, anulou o pecado de Adão. A obra de Adão vigorou com toda a força até aqui, manteve todo mundo morto em pecado, mas a obra de Cristo tem que ser maior que a obra de Adão e nos colocou mortos agora ao pecado, e o pecado não pode mais nos encontrar devedores. Então nós temos que viver assim. Então, falando sobre esse assunto, que é um assunto de suma importância para a nossa vida diária, né, nossa salvação diária, o anjo da guarda. O Evangelho fala sobre eles. Primeiro ponto, são seres espirituais que habitam ao nosso redor. Crê-me no que está escrito. Nesse momento, aqui agora, aí onde você está, aqui onde eu estou, há um anjo para cada abençoado que está aqui me vendo e me assistindo.
Então você pode mais ou menos contar que aqui tem uma pequena multidão de anjos. Você não pode vê-los em casos especiais. Isso é outro assunto. Mas eles estão aí. Diga, o meu anjo está aqui. Eles são seres espirituais que habitam ao nosso redor. Se você está em graça há algum tempo, 1 mês, 6 meses, você, com as palestras que temos mostrado aqui, apresentado, você já teve condições de fazer uma autoanálise, uma análise de sua vida, e notar que já aconteceu na tua vida coisas inexplicáveis, humanamente falando. Em determinado momento, você foi livrado de um acidente, livrado de uma doença de morte. Você foi livrado de um problema financeiro, de um problema de saúde. Eu não preciso nem perguntar para você levantar a mão, porque eu sei que isso é assim. E quem atuou nesse momento para te guardar e você sentiu uma proteção que você não sabia de onde vinha, e você talvez tenha até deixado para lá, porque você não sabia explicar isso muito bem, pois eu estou aqui hoje para te dizer que esse dia você sentiu a mão forte do anjo que guarda você. E ele continua aí. Isso não é uma ajuda que ele deu um dia e que depois acabou. Foi só aquele dia. Não, ele está aí. E muitas vezes esse anjo, ele está assim, olha. Podendo você utilizar todo o potencial que esse ser espiritual tem para te ajudar, você dispensa, despreza por não conhecer. Como é que eu lido com algo tão poderoso? Hebreus capítulo 1, verso 14. Esse é o tema de hoje, o anjo da guarda. Diga, o anjo da guarda. Quem são os anjos da guarda? Olha aí, ó. O apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 1, verso 14. Se você tem Bíblia, abra a tua Bíblia, Hebreus capítulo 1, verso 14. Se você não tem Bíblia, não tem problema. Anote aí, acompanhe na tela. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos herdeiros da salvação? A salvação é por herança, né? Você é salvo porque o Senhor te entregou isso. E essa salvação, ela vem com um pacote de benefícios. Sabe? É como quando você contrata um seguro, né? Você contrata um seguro, aí o seguro te garante aquele bem ali, mas ele te dá direito ao chaveiro, te dá direito a chamar um técnico para consertar a eletricidade, ele te dá direito a se arranhar o vidro, arranhar o carro com serra, né? Essas coisas, assim. Então, o Evangelho da Graça mostra os detalhes desse pacote de benefícios que o Senhor preparou para nós. Dentro disso, dessa grande, esse vasto pacote aí, grande, cheio de detalhes, estão os anjos. Diga comigo, espíritos ministradores. Você nota que o apóstolo Paulo está falando que eles foram enviados para trabalhar. Eles não foram enviados para ficar assim, ó, só engordando. Eles foram enviados para agir, atuar. O prazer deles é esse. A teu favor, porque você é um herdeiro. Quem são os herdeiros da salvação? São aqueles que creem. Quem é um que crê? É alguém que resolveu um dia aceitar Jesus e crer? Não, porque a salvação foi dada quando? Antes da fundação do mundo. Então, quando você veio a essa terra no ventre da sua mamãe, você já veio capacitado por um dispositivo que a Bíblia chama de o dom da fé. Você é capaz de crer em coisas mais absurdas possíveis. Por exemplo, agora mesmo eu estou falando de uma coisa absurda.
que do teu lado tem um espírito ministrador que você não pode ver. Quer uma coisa mais absurda do que essa? Para o mundo é absurda. Para nós é salvação. Por que você é capaz de crer em Cristo? Você não viu, não estava lá, ninguém sabe onde ele foi enterrado, ninguém sabe onde foi a tumba que ele ressuscitou, ninguém sabe direito onde está nada. Eles apresentam na televisão o caminho do comércio. Eles dizem que foi, aí vai todo mundo, tem que pagar, claro, como sempre, né? E tudo, e tal. Então, eles são espíritos enviados a favor dos herdeiros da salvação. Se você ler mais à frente um pouquinho desse verso, o apóstolo Paulo vai fazer uma pergunta assim, olha: como escaparemos se negligenciarmos uma tão grande salvação e tal, tal? Que salvação é essa? Salvação diária, a salvação que os anjos nos dão, né? Nós não escaparíamos de ter uma vida ruim, uma vida cheia de dificuldades grandes, se nós negligenciássemos esses espíritos ministradores. Então, a minha intenção hoje, confesso as palavras dadas pelo Espírito, é despertar você para o relacionamento perfeito com esse anjo que está ao teu lado. Então, aqui está a base evangélica da graça em relação aos anjos que estão ao nosso redor. Primeiro, cada um tem a seu lado um anjo específico. O irmão que está do teu lado não pode pegar emprestado o anjo que está contigo para se favorecer. Ok? O que eu quero dizer com isso? Eu estou confessando ao Senhor que o meu anjo vá lá e ajude aquela pessoa. É aquela pessoa que tem que se comunicar com aquele ser. Como é que aquela pessoa vai fazer se ela não sabe disso? Por isso eu aplaudo você agora, porque você congrega aqui. Porque aquela pessoa que está lá, quando alguém fala em anjo, ela fala assim: ih, esoterismo, nova era, esotérico, não sei o quê. Isso não tem nada de esotérico, o que tem é de espiritual aqui. Então você tem um anjo a teu lado. Esse anjo está a teu favor. Diga, a meu favor. Esse anjo nunca está contra de você. Nunca. Ele está a teu favor. Foi enviado a serviço a teu favor, né? Isso foi uma ordem de Deus. Foi Deus que inventou isso. Foi Ele que fez isso. Ele quis. Ele resolveu fazer esse brinde para a nossa vida, que foi eleger um anjo para nós. E ordenou esses anjos, né? Então, você nota, por isso que está aqui, pelo que você vai ler daqui a pouco, que parece que enquanto a gente estiver aqui, nós vamos precisar de ajuda. Não é isso? Porque se diz aqui, olha, esses espíritos são espíritos de ministração que foram enviados a teu favor, para serviço a teu favor. E, Senhor, então quer dizer que a coisa não vai ser muito fácil, né? Não precisa dizer, né? Por quê? Porque se está enviando uma ajuda dessa, imagina a dor que é estar vivo. Tremendo. É. Então você precisa da proteção desse anjo em teus caminhos. Vamos ao Salmo 91, verso 11. Anote esse também, ou abra aí tua Bíblia, por favor. Aqui está aquilo que Cristo revelou ao apóstolo Paulo nos encontros que ele teve com ele, né? Depois do caminho de Damasco, nos vários encontros. Como ele disse ali, que eu terei contigo vários encontros ainda, Paulo. Certamente ele mostrou isso para o apóstolo Paulo. Olha, Paulo, antes de vocês serem vestidos por um corpo de carne nessa terra, foi delegado a cada um, filho, que foi predestinado antes da fundação do mundo, um anjo para cuidar dos seus caminhos. A gente às vezes vai almoçar num restaurante, em outro lugar e tal, ou passa no estacionamento e olha a Bíblia aberta no Salmo 91. Se aquelas pessoas soubessem o que está escrito aí, o que significa isso, não? Olha, pois a seus anjos dará ordens acerca de quem? Acerca de ti. Para quê? Para que te guardem? Em quantos caminhos? Por onde você entrar e por onde você sair, esse anjo está contigo. Você recebe? Tem momentos que esse anjo carrega no colo.
Tem momentos que esse anjo vira um escudo. Tem momentos que esse anjo te cega. Tem momentos que esse anjo tapa teus ouvidos. Já não pode ouvir isso. Tem momentos que esse anjo faz cada coisa abençoado, porque, olha, ele tem ordens de Deus acerca da tua vida para guardar você em todos os teus caminhos, porque os teus caminhos foram preparados por Deus e você vai passar por situações que você vai precisar dessa ajuda. Então, se você entende o que está escrito no verso anterior, Hebreus 1,14, você vê que o apóstolo Paulo vai em linha com essa instrução de Deus aqui para os nossos caminhos. Então parece que esse nosso caminho seria um caminho perigoso, que sozinhos não aguentaríamos passar o que passamos. Que se fosse depender somente de mim, dos meus estudos, do meu esforço, da minha moral, do meu comportamento, eu estaria ferrado, perdido, totalmente, né? Então parece que esse caminho seria um caminho bem estranho. Esse caminho que está falando aí é um caminho que começou, que na verdade não é todo o teu caminho, mas é um caminho que começou no ventre da tua mãe e vai terminar no dia que você sair daí desse corpo de carne. Ok? Alguns chamam isso de morte, outros chamam de dormir em Cristo. E nós confessamos a transformação dos nossos corpos antes disso, verdade? Mas o fato é que vai ter um dia que você vai sair daí desse corpo, porque esse corpo não é eterno como você é. Esse corpo se corrompe dia após dia e vai morrer. Vai acabar isso aí, né? Só que você não. Então, esse caminho que diz aqui, e que diz lá no verso de Hebreus 1,14, é o caminho da tua vida terrena. Você é mais velho que o vento, mais velho que o tempo, porque você foi criado antes da fundação do mundo. E a tua vida humana, a vida vestida de carne, a vida almática, ela teve um começo e terá um fim. Nesse momento, nesse aspecto aqui, né? Nós estamos comparando com um caminho. Esse caminho que a Bíblia diz aí é esse. O anjo está posto para te ajudar enquanto você estiver vestido de carne. Parece que estar vestido de carne é uma coisa tão ruim que nós temos até um anjo para ajudar a gente. Que coisa tão tremenda, né? Então a maior ajuda desses anjos está no durante esse caminho. E o nosso Senhor que preparou um caminho para a gente, né? Nesse caminho acontece muita coisa. Às vezes chove, às vezes está sol. Eu estava conversando ali atrás com uma abençoada irmã, né? Que já tem assim, ela é jovem há mais tempo, um pouco. Então, eu estava dizendo para ela, abençoada, como diz a avózinha da minha esposa, os anos não vêm sozinho. Vem muita coisa com os anos, vem uma porção de coisa, né? Com os anos que chegam ao nosso corpo de carne. E aí entra o anjo, porque isso faz parte do caminho. Agora tem um detalhe, esse é o maior enfoque dessa palestra de hoje. Vamos a Efésios capítulo 2, verso 10. Anote, leia aí na tua Bíblia. Olha o que diz. Porque nós somos feitura de Deus, feitura sua. Feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Diga comigo, boas obras. Não confunda boas obras com às vezes não atrasar a conta de luz. Boas obras aqui está dizendo o caminho do Salmo 139, 16. Ok? São boas obras. Não confunda isso aqui com comportamento reto, porque isso não existe. Está pensando, né? Então, durante muito tempo a gente confundiu isso. Não, eu fui eleito para as boas obras. As boas obras é a tua vida. Com todos os sofrimentos e alegrias contidas nela. Com todos os teus acertos
e os teus erros. Boas obras, que nós fomos criados em Cristo Jesus para essas boas obras, abençoado. É tudo isso que você passou até aqui e que passará ainda no futuro. Quantos recebem isso? Diga comigo, boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então agora a gente encontra que Deus tem um caminho para nós. E esse caminho aqui o apóstolo chama de boas obras. São as boas obras. Você quer ver? Aqui, só para não ficar sem registro, eu vou ler aqui para você Salmo 139, verso 16, para ficar registrado aí nessa gravação. E os nossos amigos estudantes, teólogos que estão nos assistindo, poderem ter material para pesquisar, né? Salmo 139, 16 diz, olha, meu embrião foram vistos por teus olhos, e no teu livro, diga livro, no teu livro estavam escritas todas aquelas coisas, que logo depois foram o quê? Formadas, sem faltar nenhuma delas. Tua vida sempre esteve no livro do Senhor. Porque esse livro que está falando aqui, abençoado, é o livro do teu dia a dia. Dessas boas obras que Ele preparou de antemão para que você ande nela. Ele preparou de antemão para que você ande nela. Vou falar de novo. Ele preparou de antemão para que você ande nela. Pergunto. Agindo Deus, você poderá se desviar das boas obras? Mas você não sabe quais são? Mas tem alguém que sabe. Quem? Quem? O anjo. Ah, então foi essa ordem que ele recebeu de Deus para me cuidar? Sim, Senhor. Esse anjo recebeu da mão de Deus essa folha onde está escrita a tua vida, Galvão? Falou, ó, anjo, você vai cuidar dele. E o anjo tem aí. Aí, quando você quer saber, eu vou sair fora disso aqui. Se nas boas obras que Deus preparou para você está que você tem que andar aqui, você pode querer ir para lá, você vai dar com a cara na parede e vai cair aqui certinho. Quantos aqui já tentaram fugir de alguma coisa e não conseguiram? De jeito nenhum. Agora você sabe por quê, né? Mas quando eu comecei a falar de anjo, tem alguns abençoados. Eu já conheço esse assunto. Conhece? Tem certeza? O Senhor está revelando o Evangelho da Graça é infinito, abençoado. Ele não é encaixado, acabou. Sei tudo. Esse foi o erro do ministério anterior, hein? Esse anjo está de posse do 16 do Salmo 139, né? Junto com Isaías lá, 43, parece que diz, fui eu que fiz, pode deixar aí vacilando, manco, coxo, errando e fazendo o que for, eu suportarei até as cães, porque fui eu que fiz. Anjo, a minha ordem para você é que você cuida dele aí, ó. Quem é que pode fugir disso? Por isso é que Paulo falou, como escaparemos disso? Como é que você vai escapar de uma coisa dessa? Não vai, abençoado. Não tem como você escapar, porque isso aí foi um decreto de Deus. Para que nós andássemos no caminho que Ele preparou. Sempre foi assim, com seus escolhidos. Vamos dar um exemplo. Leandrinho, por favor, Êxodo 23, 20. Um exemplo que acontece na tua vida. Olha. Eis que eu envio o meu anjo. De quem é o anjo? Ele está só emprestado, hein? Né? O meu anjo diante de ti, para quê? Para que te guarde novamente o caminho. Esse tal de caminho está presente em tudo. No caminho e te introduza no lugar que eu preparei. Então, qual é a missão desse anjo abençoado? Te conduzir até o lugar que Deus preparou para você. Quantos recebem essa palavra?
né? E significa que você tem um lugar preparado para você trilhar, para você chegar, né? E desse, entre aspas, destino, você não pode escapar. Porque está escrito, eu li para você aqui o Salmo, né? Você não pode escapar. Diga para quem está do teu lado aí, abençoado. Você não pode escapar das boas obras que Deus preparou para você. Bicho, mas eu posso tentar, né? Pode. Sugiro que você tente. Tenta. Você é poderoso, você é um... Você não é qualquer um. O Senhor não chamou qualquer um para iluminar os olhos do entendimento. Ele chamou você. Isso não é por diploma, isso não é por formação secular, não é por melhor trabalho, não é por dízimo alto. Não é por nada disso. Isso foi por pura eleição do Senhor lá atrás. Por seu puro beneplácito a teu favor. Ele escolheu você. Então, se ele escolheu você, ele é ciumento pra caramba. Eu não sei se você tem namorada ou esposa, né? E você vai sair? Onde você vai? Eu vou a tal lugar. Que hora você volta? Com quem você vai? Onde você vai estar? Eu quero saber. Claro. Eu quero saber e eu acho que... Bom, não vou entrar aqui em coisas particulares, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que o Senhor é assim com você. Ele é assim contigo, abençoado. Quantos lembram da história de Jonas? Você lembra? Aqui um resumo, né? Um resumo. Jonas era um homem que ouvia a voz de Deus. Mas que parece que chegou um momento que ele estava meio assim conturbado. E o Senhor disse para ele assim: ô Jonas, é o seguinte, eu tenho uma missão para você. Tem um povo lá numa cidade chamada Nínive, né? E que eles estão precisando ouvir um recado, uma mensagem, coisa e tal. Eu vou entregar essa mensagem para você. E você vai lá falar com eles, né? Tá bom? Porque eu sou Deus, eu que mando. A mensagem é essa. Tem um propósito. Você não tem que saber qual é o propósito. Você tem que ouvir a minha voz, obedecer e ponto. Em outras palavras, foi isso que Deus falou. Só que Jonas olhou Nínive na carne. Falei, esse povo aí, eles não querem nem saber, eles estão lá no churrasco, no pagode, no funk, no não sei o que, no samba, no rock, na bagunça, no futebol, não sei o que, eles não querem saber de nada de Deus, de nada de mensagem, de nada disso. Quer saber? Eu não vou lá nada, porque se eu for lá eu vou perder tempo. Então, o que Jonas resolveu fazer? Eu vou comprar uma passagem e vou sair de férias. Vou para o Caribe. Vou para o Caribe. Aí foi lá, comprou a passagem, entrou no navio e quietinho, escondido, tal. De repente, vocês que sabem a história, né? Já sabem quem balançou o mar. Quem foi que balançou o mar? O anjo. Balançou o mar, ficou todo mundo passando mal. E depois, vai afundar isso aqui, cara, porque está balançando demais. Está pesado, não sei, tem alguma coisa errada. Só que aqueles que têm essa chama dentro, podem até cometer um deslize, um erro em algum momento, em alguma coisa, mas você não aguenta ficar com aquilo ali. Aquilo começa aquela briga da carne e do espírito. Não, foge sim. Esse negócio de igreja para lá, que congregar o quê? Não sei o que lá, que semear nada, que cantar, que não sei o que, colaborar, que não sei o que. Mas daqui a pouco, peraí, o Senhor colocou isso no coração e tal, e as pessoas vão precisar ouvir, e as pessoas vão estar ali naquele dia, e tem que estar tudo prontinho, e não sei o que, fica aquela briga. Assim como você, quando fez coisa errada, porque eu sei que você fez, não precisa me dizer nada, eu também não vou dizer as minhas para você. Aí está empatado, né? Ficou essa briga. Isso aqui que é isso? Essa briga só você tem. Você que é um filho, que tem o dom da fé. Tem pessoas aí fora
que matam, rindo. Não tem briga nenhuma. Por quê? Porque eles não têm espírito. Eles são da semente de Caim. Essa terra tem duas sementes, você sabe disso. Eles são desviados desde sempre. Não vão se converter. Não é? Bom, mas você tem esse dilema aí. Às vezes a carne ganha, verdade? E às vezes você consegue o domínio próprio. Isso é um exercício lindo. Por quê? Porque só o Filho de Deus pode fazer. Mais ninguém. Então você tem isso, e Jonas parece que tinha também. Por quê? Porque quando ele viu que a coisa estava feia, ele procurou o comandante, o capitão lá do barco, e falou assim: olha, sou eu que estou devendo na área. Joga minhas coisas no mar, eu vou dar um mergulho. E isso aconteceu. O que aconteceu com o anjo? O anjo tirou a mão da água. Pode acalmar o mar, porque ele já entendeu que aquela correção era por causa dele. Pois muito bem. Aí diz a Bíblia que um peixe, não diz baleia, né, pastor André? Pastor André, domingo passado, falou, não fala baleia. Um peixe, deve ter sido um peixe grande. Por isso é que disseram que foi uma baleia, porque para engolir uma pessoa assim, mas a Bíblia fala um peixe, pegou o Jonas, aí já não pegou a mala, já não pegou a roupa, o perfume se perdeu, a identidade perdeu, o passaporte ele perdeu, as coisas de higiene pessoal se perderam também. Aí cuspiu o Jonas, aonde, hein? Aonde? Na praia de Nínive. Podendo ter chegado lá limpinho, chegou vomitado, todo melado, não sei. Eu nunca estive dentro de um peixe, mas imagino que não deve ser muito agradável, né? Por que isso? Porque dentro das obras preparadas de antemão para aquela vida estava ir a Nínive e falar o que Deus mandou. Assim é você. Você não pode fugir, abençoado, daquilo que o Senhor te deu. Não tem como. Eu já tentei. E você também. Então, ou seja, você não sabe onde é esse lugar que ele preparou nesse caminho, qual é esse lugar, mas esse anjo que está aí sabe. Então, por favor, conte com ele. Conta com ele. Fica mais fácil. Eu vou falar uma coisa aqui. Relaxa e goza. Porque você vai ter que obedecer. Por bem ou por bem. Então, Êxodo 23, 21, nos chama a atenção para um outro detalhe que eu gostaria de corrigir em relação ao ministério anterior. Né? Guarda-te diante desse anjo e tenha respeito com ele, porque ele não é teu. Você não vai dar ordem nenhuma aos anjos. Isso não está escrito na Bíblia. Quem deu ordem a esse anjo foi o dono dele. E o teu dono também. Esse anjo já tem aí. Ele já tem essa ordem. Não, eu dou ordem aos anjos. Não, quem deu ordem aos anjos foi o Senhor. Você não tem que dar ordem ao anjo. O anjo já tem a ordem do Senhor. Você trabalha numa empresa e o dono da empresa dá uma ordem para alguém. Olha, você vai acompanhar aquele fulano ali, ou aquela abençoada ali, e vai fazer isso. Ok, beleza. Então agora aquela pessoa poderia dar ordem àquele outro que o dono da empresa disse que ia fazer aquilo? Não. Êxodo 23, 21. Guarda-te diante dele e ouve sua voz. Ele fala. Quantos já ouviram essa voz? Eu não sei se é uma voz, às vezes parece uma voz, às vezes é uma mensagem, não sei. Não lhe seja rebelde, porque ele não perdoará a vossa rebelião. Você vai chegar lá, mesmo que seja vomitado, ele não perdoa. Você está rebelde? Tá, mas não adianta, ele vai te pegar pela orelha e vai botar aqui, ó, tum. Porque ele tem isso. Olha, porque o meu nome está nele. De quem é o anjo? Então, ó, significa que ele fala com você quando é necessário, significa que ele tem um dono, significa que ele tem ordem já desse dono a teu respeito. Uma observação, para quem quiser anotar. Quando você congrega, essas instruções
se aclaram. Sem congregar, você vai chegar às tuas próprias conclusões, que nem sempre, eu diria 99% das vezes, não vão em linha com a vontade de Deus. E isso vai prejudicar a tua vida imensamente. O que eu gostaria de ver, e que vou ver, e que declaro que vou ver, e que já estou vendo, é que haja na tua vida realidade e verdade naquilo que você confessa. Não que confessemos aqui por cumprir um ritual, mas que na nossa vida não se manifeste aquilo. Quantos estão em paz? Diga comigo, eu declaro paz na minha vida. Pois eu recebo que isso é verdade para você. Não, é por fé. Tudo bem, mas é por fé até um certo momento. Tem que chegar um momento que acabou esse é por fé, porque já chegou. Agora não é mais por fé, agora eu estou vivendo. Tem que chegar esse momento. Você recebe? Por quê? Por causa do verso 22. O outro verso, Leandro, por favor. Porém, se em verdade ouvires sua voz e fizeres tudo o que eu te disser, serei inimigo dos teus inimigos e afligirei os que te afligirem, porque o meu anjo irá diante de ti. Quem abre portas? A música lá diz que é o Senhor. Quem vai na frente é o Senhor. Não. Não é? Não tem uma cantora evangélica que canta isso? Quem não sei o que é. Não é o Senhor, é o anjo. O Senhor está no seu repouso. Agora, tudo, quem abre porta, quem fecha porta, quem ministra a teu favor, quem te protege, né? Se você tem esse anjo agradado, você tem os céus a teu favor. E para terminar, essa outra observação, Leandro, quem multiplica a tua sementeira é o anjo que está aí. Porque aqui não há carteira de membros, não há livro de registro, não há nada disso. Aqui nós cremos que você tem um anjo a teu favor. Então não adianta disfarçar, eu não posso disfarçar. Eu estou desnudo em sua presença e você também. Eu não sei da tua vida, nem você da minha, nem do abençoado ou da abençoada do lado. Nem precisa. Mas esse anjo que está aí do teu lado, esse anjo que está contigo, ele vê você 24 horas. Seria muito bonito diante do anjo, hein, Valquíria? Que eu aqui falasse uma ministração, uma palestra tão linda quanto essa, e chegasse em casa, cobrisse a minha esposa de tapa, de palavrão, e meus filhos no base do chute. Você sabe que tem gente assim? Tem, e como tem. Por quê? Porque essas pessoas não têm temor nas coisas do Senhor. E um anjo está te vendo. Aí, dependendo daquilo que você planta, é a colheita que ele vai te dar. Por isso, é que eu entendi da parte de Deus, e até usando alguns irmãos, olha, vamos acabar com esse negócio de semear no meio da reunião, porque se a igreja desejar semear, vai semear no final, depois de entender o que é pregado aqui, se tiver de acordo com aquilo que está sendo ensinado aqui. Se não estiver de acordo, não semeie aqui, porque você vai se meter em confusão séria. Isso aqui não é brincadeira. Não, eu vou lá, vou dar uma ajudazinha. Não faça isso não, abençoado. Semeie crendo que esse anjo que está ao teu lado, ó, quem multiplica a tua sementeira é o anjo que está aí. Então não adianta disfarçar, não adianta nada disso. Nós estamos desnudos na presença dele. Aqui a pregação é essa: aquilo que você planta, você colhe. Você recebe? Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.